Olá a todos, olá a todas. Estamos aqui para trazer um pouco daquilo que estamos fazendo com a ciência, para poder divulgar para as pessoas que não trabalham diretamente com a ciência muitos assuntos importantes que têm sido publicados pela nossa equipe de pesquisa na Universidade de São Paulo. Meu nome é Otávio Cabral Marques, eu sou professor e cientista e também psicólogo, e recentemente começamos uma série de pesquisas relacionadas à saúde mental. Cada vez mais o mundo está com pessoas com transtornos mentais. São diversas as pessoas com depressão, com transtornos os mais diversos. Na atualidade, temos cerca de 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais. Só com depressão, por exemplo, são 300 milhões de pessoas. E ansiedades também, transtorno da ansiedade e tantos outros transtornos que afetam a humanidade no momento. Da mesma forma que nós cientistas fomos convidados e tivemos o dever, né, de alocar, de trazer todas as nossas energias, os nossos trabalhos para contribuir com a nossa sociedade no combate, por exemplo, à Covid-19 e o mundo todo se mobilizou, estamos vivendo na atualidade uma verdadeira pandemia de transtornos mentais. Então, o nosso laboratório na Universidade de São Paulo está trabalhando especificamente com psiconeuroimunologia, considerando a necessidade de se entender e de contribuir para o aumento e o melhoramento da saúde mental do nosso planeta. Nós vamos trazer aqui também para poder vulgarizar no sentido de espalhar, de trazer para você que está nos assistindo, você divulgar também para as outras pessoas, para os seus conhecidos, para os seus colegas, amigos, parentes, esse assunto tão importante. Muitas vezes, nós pensamos que a mente ela está desconectada do nosso corpo por alguns aspectos que vieram da evolução do conhecimento através da formação da ciência. René Descartes falou do dualismo mente e corpo. E muitas vezes, numa ciência cartesiana, parecia que essa mente e esse corpo estavam dissociados, né? E não associados intimamente. Mas cada vez mais a ciência tem nos mostrado que nosso corpo e nossa mente estão intrincados, altamente interligados. E o que acontece na nossa mente influencia o nosso corpo, e o que acontece no nosso corpo, consequentemente, também influencia a nossa mente. Então, vamos apresentar esse ramo que parece tão desafiador, psiconeuroimunologia. Vamos imaginar que é, que o nosso corpo é uma orquestra e que cada instrumento da nossa orquestra, por exemplo, a mente, o cérebro, os hormônios, o nosso intestino, os nossos músculos, eles estejam todos interligados. Essa é a visão sistêmica da vida. Cada vez mais a ciência mostra, por exemplo, que o que a gente come influencia, a nossa saúde mental. Alimentos naturais, por exemplo, beneficiam a nossa saúde mental por promover a produção de serotonina, enquanto outros alimentos nada saudáveis ou mais industrializados, por exemplo, eles promovem o mal-estar psíquico também. A gente se sente mal, menos energia, você passa a ter toda uma distribuição energética, uma alocação energética para produzir mais gorduras, por exemplo, né? E essa gordura tóxica para o nosso corpo e quando em excesso, porque a gordura é necessária como absorção e armazenamento de energia, mas quando nós estamos com alimentação desregrada e pouco saudável, ela passa a ter efeitos mentais. A gente passa a ter menos estímulo para fazer esporte. É a lei da inércia que fala quanto mais um corpo está parado, mais ele tende a estar parado. E quanto mais ele está em movimento, ele tende a estar em movimento. E analogamente, quanto mais alimentos saudáveis a gente come, mais bem-estar a gente sente, mais vontade a gente tem de se locomover e de fazer esporte, de trabalhar, de se relacionar bem com as pessoas.
Então, essa visão da interconexão dos nossos sistemas é a visão sistêmica da vida, onde nós também, por exemplo, estamos conectados com o universo. Quando estamos mais num ambiente saudável, de natureza, um lugar com ar mais puro, menos estresse no dia a dia do trabalho, a gente se sente melhor. Analogamente, então, no nosso corpo existe essa conexão, assim como o nosso corpo, por sua vez, e nossa mente estão conectados com o mundo à nossa volta. Então, nesse universo de várias conexões, existe uma tríade onde a nossa mente, psique, o nosso sistema nervoso e o nosso sistema imunológico, ou seja, psico, neuro, imunologia, estão interligados. Esse é o ramo que nós temos estudado. E isso é muito importante, porque doenças como câncer, doenças como autoimunidades, né, psoríase, por exemplo, algumas pessoas, pelo estresse da vida, pela má alimentação, desenvolvem uma maior tendência a ter esse transtorno dermatológico. E quando você vai cuidar da sua mente, cuidando também do seu corpo, né? Você promove essa tríade, a psico-neuro-imunologia. Cuidar da nossa mente é cuidar também do nosso sistema nervoso, porque, por sua vez, o sistema nervoso influencia o nosso sistema imunológico. Então, a gente, quando está mais estressado, a gente tende a ficar mais inflamado. É mais ou menos isso que acontece. A nossa mente pensante, quando em estresse exacerbado, seja no trabalho, seja nas nossas relações, passa a produzir neurotransmissores do estresse. E esses, por sua vez, afetam aí, o sistema imunológico, gerando mais inflamação. E vira-se um ciclo vicioso afetando todo o nosso corpo. Então, por exemplo, hábitos como meditação são fundamentais para melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar psíquico e, consequentemente, também equilibrar mais a nossa inflamação, melhorar a liberação dos nossos neurotransmissores. E o que são os neurotransmissores? São moléculas, biomoléculas, são neuropeptídeos, proteínas neurológicas que sinalizam, mandam informações como um maestro numa orquestra. E essas informações se espalham pelo nosso corpo, regulando vários aspectos do nosso corpo, incluindo a nossa resposta imunológica. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui, procurar trazer nas nossas conversas, sempre um artigo científico para tentar aí vulgarizar, trazer, popularizar mais a ciência, né? Então, por exemplo, você vai ver aqui vai estar aqui na tela, esse artigo do ano de 2016, quase 10 anos atrás, que é a psiconeuroimunologia de estresses que acontecem cedo já na nossa vida. Você pode ver, esse artigo foi publicado na Neuropharmacology Reviews, né, que é um jornal importante ali do grupo da Nature, que é uma das maiores revistas do mundo, e você pode perceber nessa figura esse adulto agredindo verbalmente, intimidando essa criança, achando que ele está, em algumas vezes, educando essa criança de forma muito agressiva, deixando de acolher muitas vezes quando a criança precisa de afeto, de amor. Não estamos falando aqui que a criança não precise de limites, de educação, a gente sabe que precisa, mas é fundamental que isso aconteça com amor, com com bastante acolhimento, porque o excesso de estresse na infância, no adulto, isso vale para o adulto, quando um chefe é, que assedia seus funcionários, quando um chefe que não compreende, não sabe acolher, não sabe escutar, né? Quando num ambiente, um trânsito muito estressante, não importa, qualquer situação de estresse, de agressividade, nosso sistema nervoso, vocês podem observar aí, o cérebro vai mandar então essas informações, esses neurotransmissores, vai ocorrer uma série de comunicações, como
a gente ligasse para alguém, mandasse um e-mail, uma mensagem, o nosso sistema nervoso vive mandando então essas mensagens, e essas mensagens afetam as células do sistema imunológico. Vocês podem ver aí que tem várias células que estão aí, glóbulos brancos, os famosos soldados de defesa do nosso corpo, tem vários deles, os linfócitos, macrófagos, neutrófilos, tem várias células importantes que estão intimamente conectadas com o nosso cérebro. E isso nos torna mais suscetíveis a infecções, a tumores na fase adulta, a desarranjos intestinais, né? A obesidade, ao abuso de substâncias, ao distúrbio do sono, a psicopatologias. E isso se deve ao desequilíbrio entre a comunicação do sistema nervoso com o nosso sistema imunológico. Você estressado, eu vou repetir novamente aqui o que a gente está falando, para ficar bem conectado isso na nossa mente. O estresse psíquico gera estresse corporal e esse, por sua vez, gera todo um desequilíbrio comportamental e toda uma série de ciclos de retroalimentação, de alimentação negativa no sentido do impacto que isso traz no nosso comportamento e no nosso desenvolvimento mental. Então, abusos na infância, o estresse geram maior incidência de depressão, falta de esperança. Consequentemente, as pessoas usam substâncias é, al alcoólicas, tabagismo, por exemplo, ficam com dificuldade de dormir, descontrolam a alimentação. Então, perceba que nessa conversa sistêmica que nós estamos trazendo aqui, é importante a gente perceber, na atualidade, com cerca de 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais, sem contar as diversas vezes que nós nos encontramos com baixa autoestima. Então, essas pessoas não estão nem catalogadas aí nesse número de 1 bilhão, para nós termos uma ideia como a questão da saúde mental é fundamental. Então, novamente, cuidar do nosso corpo é também cuidar da nossa mente. E cuidar da nossa mente também é cuidar do nosso corpo. Falamos aqui do estresse mental no nosso corpo. Mas, por exemplo, o exercício físico, dormir bem. Nós temos todo ciclos biológicos, por exemplo, o ciclo circadiano. Quanto mais a gente tem um sono equilibrado, melhora a nossa saúde mental. Você já deve ter se deparado com situações que você não dormiu bem, que no dia seguinte você acordou muito estressado, né? Ao passo que, por exemplo, uma situação de estresse levou dores nas costas, dores de cabeça, torcicolo, dores musculares, fibromialgia, uma doença, uma desordem que afeta a inflamação do nosso corpo também por questões de estresse. Existem aspectos genéticos, obviamente, em todos esses contextos que nós estamos falando, mas é fundamental compreendermos essas interconexões e trazermos para o nosso dia a dia exercícios como a meditação, exercícios como a psicoterapia, né? Olhar para dentro de si, fortalecer o nosso eu interior é uma chave fundamental para esse nosso desenvolvimento. Então, eu vou trazer aqui, nesse momento, deixar para cada um de vocês um link para quem quiser fazer uma meditação depois desse nosso bate-papo aqui, dessa reflexão, deita, relaxa, vai, se concentra e faz esse exercício, porque é fundamental reprogramar nossa mente, sair desse esquema de luta e fuga, que é um esquema de estresse que nós desenvolvemos ao longo da evolução das espécies, onde os seres estavam em constante necessidade de sobrevivência, as espécies animais, e nós vamos herdando essas características, e muitas vezes nossa mente programada num mundo estressante ainda, nós mantemos esse estado de agitação mental e essa angústia interior que não nos deixa sentir, que nos desconecta de nós mesmos,
nós mesmos, perdão, e faz com que nós passemos a nossa vida naquilo que a gente chama de piloto automático. Então é fundamental perceber essa interação entre corpo e mente, exercitar o cuidado com o corpo, exercitar o cuidado com a mente, nesse contexto da psiconeuroimunologia. Espero que você tenha compreendido o que é psiconeuroimunologia. Se ficaram dúvidas, se tiver interesse de interagir, deixa aí sua mensagem, deixa perguntas, sugestões de temas nessa área, para que a gente possa refletir aqui juntos, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.